Olá, meus amigos, tudo bem? Uma vez mais aqui com todos vocês. Eu queria deixar uma mensagem. Eu estava lendo sobre o filho pródigo em São Lucas, capítulo 15, versículo 11. Era um rapaz que tinha tudo na sua casa, era muito feliz, tinha felicidade, tinha o amor dos seus pais, mas parece que ele se cansou, né? Ele se cansou de viver aquele bem, se cansou de viver aquela maravilha que estava uma família abençoada. De repente, ele queria conhecer novas amizades, queria conhecer novos aires, como dizem, né? Na verdade, ele se cansou de estar ali. E me vem à memória sobre Adão e Eva, quando Deus os criou e colocou no jardim do Éden. Eles não conheciam o mal, mas parece também que se cansaram do bem. Ou seja, o mal, o diabo falou para ele: olha, se você comer dessa fruta, vocês vão conhecer o bem e o mal, você vai conhecer outras coisas. Mas Deus já havia advertido a Adão e Eva que não comesse daquele fruto. De repente se cansaram de conhecer o bem e quiseram conhecer outras coisas. E infelizmente isso acontece com muitos cristãos. Por exemplo, como esse filho pródigo, que chegou com seu pai e simplesmente falou: meu pai, olha só, eu estou aqui resumindo a história, tá bom? Meu pai, olha só, eu estou cansado de estar aqui, eu só estou aqui te obedecendo, eu estou aqui com os meus irmãos, eu só estou aqui trabalhando. É o seguinte, me dá tudo que me pertence, me dá a parte da minha herança que eu vou embora. Eu quero conhecer novas pessoas, quero conhecer novos aires. Enfim, o pai foi e deu para ele a parte dele. E ele partiu para longe dos seus pais. E em pouco tempo, diz a Bíblia, que ele gastou tudo que ele tinha, toda a herança que ele tinha, ele mal gastou, como está escrito na Bíblia, sabe? E eu estava lendo sobre isso na Bíblia Fiel e uma Bíblia hebraica que fala que aquele jovem, quando ele perdeu tudo, ninguém queria dar nada para ele, nada, ninguém. Quando ele estava com dinheiro, quando tudo estava bem para ele, ele estava rodeado de amigos. Mas, quando ele mal gastou tudo, o que aconteceu? Todo mundo desapareceu. Ninguém dava nada para aquele rapaz, nada. Então ele teve que buscar um trabalho. Ele foi buscar um trabalho, o único trabalho que ele conseguiu foi alimentar os porcos. E diz a Bíblia que a fome era tanto que ele ansiava comer a comida dos porcos. E um belo dia, ele caiu em si e falou o seguinte: poxa vida, quando eu estava na presença do meu pai, quando eu estava na presença dos meus pais, dos meus irmãos, eu tinha tudo, eu tinha amor, eu tinha afeto, eu tinha carinho. Por que eu fui fazer isso? Naquele momento, aquele jovem se arrependeu. E ele falou: não, eu vou lá, eu vou voltar, porque os empregados do meu pai, eles comem do melhor. Eles têm o amor deles, eu vou lá com eles para ver se eles me aceitarem, pelo menos como empregado deles, eu já estou feliz. Mas ele não sabia do que ele esperava. Então, uma coisa muito interessante que eu notei ali, lendo essa palavra em São Lucas 15, 11, é que é o seguinte: primeiramente ele diz assim: pequei contra os céus e pequei contra ti. Quando ele chegou para o seu pai, ele falou: meu pai, eu pequei contra os céus, ou seja, eu pequei contra Deus e eu pequei contra o Senhor e a minha mãe. Eu me arrependo de ter saído daqui. Aqui eu tinha amor, eu tinha carinho. Se o Senhor me aceitar pelo menos como empregado, já estou feliz. O pai, é interessante, né? Antes dele chegar, o pai imagina, meu amigo, o pai já estava esperando aquele jovem. Eu imagino que todos os dias o pai dele ficava sentado, de repente, numa varanda da casa. Eu imagino, a nossa imaginação tem que ir longe, né? O pai sabia que aquele rapaz ia voltar. Ele não sabia quando, mas sabia que ele ia voltar. Eu imagino que aquele pai todo dia ficava sentado ali esperando aquele jovem chegar. Quando
Esse dia chegou quando o pai viu ele de longe. O que o pai fez? Saiu correndo. Aquele pai saiu correndo, chegou perto dele e falou o seguinte: meu filho. Abraçou, deu um beijo nele. Aquele jovem pediu perdão. E o que aconteceu? Aquele pai abraçou aquele rapaz, levou, chamou seus servos e pediu para preparar para ele um banquete. Porque o filho que se havia perdido foi achado. Eu imagino, meu amigo, talvez você é um cristão, você é uma pessoa que por muito tempo você serviu a Deus como pastor, ou como esposa, ou como, como obreiro, como um membro da igreja, como um diácono, seja o que for. Mas por um motivo ou outro, você, por estar olhando para os homens, de repente você abandonou essa fé, abandonou o seu Deus. Por estar olhando para homens, você abandonou a Deus, você se decepcionou com pessoas. E talvez você falou que estou cansado de estar aqui, eu quero ir embora. Eu já estou cansado de estar aqui, nessa igreja, estou cansado de estar na presença de Deus, eu quero conhecer outras pessoas, eu quero conhecer novas amizades. E o que aconteceu? Você abandonou o primeiro amor. Você abandonou a Deus de verdade. A sua vida hoje é totalmente diferente como era antes. Você não é feliz. De repente você é feliz quando você está com os seus amigos. Quando você está reunido com os amigos, entre aspas, você é feliz. Você ri, você brinca, você conta piadas, você aparentemente é feliz. Mas no fundo do seu coração, lá no íntimo de verdade, você não é feliz. Você é uma pessoa triste. Quando te faltam as coisas, você que de repente você pensa em tirar sua própria vida, você é uma pessoa que sofre com depressão, porque você simplesmente, meu amigo, você se apartou da presença de Deus. Você se apartou daquele que te dava a paz. Ainda em meio, como diz uma música, ainda no meio das tormentas, Deus estava ali contigo. O Senhor Jesus, ele te dava paz, ele te dava tranquilidade. O Senhor Jesus, ele te fortalecia. Mas você, por causa de muitas decepções, de repente você se afastou da presença de Deus. E hoje a sua vida não é nem 1% daquilo que você era para Deus. Você era uma pessoa que gostava de evangelizar, você é uma pessoa que gostava, de ajudar as pessoas, uma pessoa que gostava de falar de Jesus. Talvez dentro do seu coração ainda você tenha esse desejo, esse amor em salvar almas, mas você hoje talvez não tenha condições, porque você hoje é uma pessoa depressiva, uma pessoa que se sente incapaz. Você talvez se sente incapaz, sabe? Talvez por um motivo ou por outro. Eu vou te falar uma coisa, meu amigo. Não existe pecado neste mundo que possa te afastar da presença de Deus. Não importa o que você haja cometido ou haja feito. A misericórdia de Deus, ela pode te alcançar. Deus, ele te perdoa a partir do momento em que você se arrepende, como esse filho pródigo. Se você se arrepender de fato, de verdade, e se voltar para Deus, pode ter certeza absoluta que Deus vai se voltar para você também. Eu vou te falar uma coisa de verdade. Creia nisso. Você que já foi um pastor, você que já foi uma esposa, você que já foi um membro, você que já foi um cristão. E talvez você pense assim, poxa, o que eu cometi, Deus não me perdoa mais. Eu não consigo. Talvez você mesmo não se perdoa. Eu vou te falar uma coisa, meu amigo, minha amiga, presta atenção no que eu vou te falar. Deus, o Senhor Jesus está sentado naquela varanda, como aquele pai. Ele sabe que um dia você voltará. Ele está te esperando. Jesus, ele só está te esperando. Ele só está esperando você tomar uma decisão. Porque um dia ele te escolheu. Não foi nenhuma instituição que te escolheu. Quem te escolheu, quem te tornou filho foi Deus. Você é um filho e uma filha de Deus. Jesus, ele está te esperando.
O Senhor Jesus está te esperando. Talvez você já deixou de ler a Bíblia, você já não ora, você literalmente, você se afastou da proteção divina. Eu quero te falar uma coisa, meu amigo, minha amiga. O Senhor Jesus te ama. Ele nunca te abandonou. Jesus falou, eu estarei com vocês enquanto vocês estiverem comigo. Então não é Ele que nos abandona, somos nós que o abandonamos. E nós precisamos voltar-nos a Ele. O que Jesus quer é que nós nos voltemos a Ele, meu amigo. Ele está sempre aí pronto, Ele está sempre preparado. Ele está como aquele pai daquele filho pródigo, Ele está nos esperando. Jesus está nos esperando a que nos voltemos a Ele. Porque talvez o caminho que você está vivendo é um caminho totalmente adverso daquele que você estava. E você sabe, mais do que ninguém você sabe, que você não se sente feliz nesse caminho. Que você ainda sente aquele chamado de Deus dentro de você. Você que é um membro que talvez se apartou. Veja bem, eu não estou me referindo que você se apartou de uma instituição, se apartou de uma... Não. Você não pode se apartar da presença de Deus. Você tem que se voltar para Deus. Aí mesmo onde você está. Você não precisa de um pastor, você não precisa de um bispo, você não precisa de um diácono, você não precisa de ninguém. O véu foi rasgado na cruz do Calvário, aquele véu se rasgou. Você mesmo, nesse momento, se você se arrepender, você pode se voltar para Deus. Deus está te esperando como aquele pai, como já falei. Ele está de braços abertos, Ele está te esperando a que você volte. Mas volte com arrependimento, um arrependimento sincero. Se você se voltar para Deus nesse momento, pode ter certeza que tudo o que está pesando dentro de você será tirado. Se você nesse momento se ajoelhar e se humilhar diante de Deus, Ele vai encher a sua vida da presença dEle e você será uma pessoa livre, meu amigo, minha amiga. Você que é um cristão, que está afastado da presença de Deus. Você hoje talvez se preocupe em agradar aos amigos. Você se preocupa em agradar pessoas. Não, meu amigo, se preocupe em agradar a Deus. Amigos é somente enquanto você tem condições. Veja a situação desse filho pródigo. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos. Talvez você já viveu isso aqui nesse mundo, na sua vida. Enquanto você tinha coisas, você estava rodeado de amigos. Enquanto você tinha uma posição, você estava rodeado de amigos. Agora, não tem ninguém do seu lado. Sabe quem ainda está com você? É o Senhor Jesus. Ele está aí contigo. Ele só está esperando você voltar para Ele. Volte-se para Ele. Ele disse, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós estamos vendo, meus amigos, o que está acontecendo nesse mundo. Todos os sinais que a Bíblia nos fala que Jesus daria no fim dos tempos, antes da sua vinda, está aí. A nossa geração está sendo testemunha da volta do Senhor Jesus, dos últimos tempos. Você vê destruições, furacões, tornados, acabando com cidades nos Estados Unidos, cidades nos Estados Unidos chovendo, outra cidade pegando fogo. Nós estamos vendo guerras, rumores de guerra. Nós estamos literalmente vendo com nossos próprios olhos as profecias se cumprindo. Há mais de 2000 anos o Senhor Jesus falou que daria para a gente. Ou seja, nós estamos vendo, e muitas pessoas, como diz o ditado, fazem vista grossa. É como tem um ditado que o verdadeiro cego é aquele que está vendo, mas não quer ver. Todos os sinais estão aí a olhos nus. Jesus está nos advertindo, eu estou voltando para buscar a minha igreja. Mas muitos não fazem caso, muitos não estão nem aí, na verdade. E muitos que conhecem a palavra de Deus, entendam uma coisa, haverá mais rigor, mais punições para aqueles que um dia conheceram a Deus e o abandonaram, que para aqueles que nunca conheceram a Deus. Então nós que já conhecemos a Deus, meu amigo,
o rigor vai ser mais forte. Então, não perdamos tempo, não perca mais tempo. Volte-se para Deus, Ele está de braços abertos te esperando, meu amigo. Ele está de braços abertos te esperando. Aí mesmo onde você está, você pode se voltar para Ele. Ore, faça como aquele filho pródigo. Faça como aquele filho pródigo. Volte-se para Ele. Abandone essa vida que talvez você está vivendo. Que você sabe que não é a vida que você realmente quer viver. Você foi chamado para um chamado. Deus te chamou para um chamado. Deus, Ele quer te usar. Deus quer usar você como um vaso nas mãos dele. Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Não perca mais tempo. Volte-se para Deus. Porque tenha a certeza de que Ele está te esperando para que você tenha uma vida abençoada. Eu tenho certeza absoluta que agora, nesse momento, se você se voltar para Deus, você vai ver que você vai sentir um alívio aqui dentro. Talvez você nunca conheceu Jesus na sua vida. Faça isso também. Aceite o Senhor Jesus Cristo como o único e salvador da sua vida. Você será salvo. Abandone essas obras. Abandone o pecado. E tenha a certeza que você terá uma vida abençoada. Se você quiser aceitar o Senhor Jesus como único e salvador da sua vida, entregue-se para Ele. Neste momento, peça a ajuda de Deus. E tenha certeza que Ele tirará esse vazio, Ele arrancará esse vazio que está dentro do seu coração, essa tristeza que está dentro de você. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.